que você faria se estivesse cara a cara com o diabo e uma legião de demônios? Você sentiria medo ou tentaria lutar com suas próprias forças? Se você não sabe a resposta para essa pergunta, no vídeo de hoje, vou prepará-lo para enfrentar qualquer ataque espiritual, usando versículos bíblicos que demônios tremem de medo e não querem que você saiba. Não há demônio que possa ficar atrás de você. Declare esses versículos com a boca. Se você quiser saber quais são esses versículos, convido você a assistir este vídeo até o fim. Mas antes de começarmos, quero pedir-lhe que inscreva-se no meu canal e ative a notificação para receber atualizações sobre novos vídeos. Ao fazer isso, você ajudará nosso ministério a alcançar mais gente. Também é importante compartilhar este vídeo no WhatsApp, pois pode salvar vidas, como muitas pessoas podem precisar de ajuda, e você será usado por Deus em suas vidas. Amém. Então vamos começar. Na comunidade cristã, é muito raro ouvir sobre o diabo e o que precisamos fazer para evitar que ele prejudique nossas vidas. A verdade é que nem todos estão preparados para ouvir sobre o mundo espiritual, pois muitos têm medo e preferem ignorar esse assunto. Por isso perguntei como você reagiria se estivesse cara a cara com Satanás. A primeira coisa que precisamos fazer é conhecer o nosso maior adversário, para que possamos agir e lutar com sabedoria. Afinal, ninguém entra em uma batalha despreparado, sem saber o que encontrarão do outro lado, pois seriam facilmente derrotados. Outra coisa que você precisa saber é que os demônios não são tão poderosos quanto muitas pessoas acreditam, e a verdade para esta afirmação é encontrada em 1 João 4,4. Veja o que está escrito lá. Vós, queridos filhos, sois de Deus e tendes superado-os, porque aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Olha, irmãos e irmãs, o que temos dentro de nós é muito mais poderoso e forte do que o diabo e sua legião de demônios. E o que temos dentro de nós? O Espírito Santo de Deus. Se já entregamos nossas vidas a Jesus, isso não significa que podemos deixar de ser vigilantes. Os demônios podem, sim, causar grandes problemas nas vidas das pessoas, mas, para nosso alívio, eles não são invencíveis. Em outras palavras, eles podem ser derrotados, e temos autoridade para enfrentá-los. Por isso é tão importante conhecer a autoridade que Deus nos deu. Esses seres malignos operam no espiritual e esperam por momentos de fraqueza para entrar em nossas vidas. Mas há outro versículo que traz grande poder para nós, e o diabo não quer que você descubra. Veja o que está escrito em Tiago 4,7. Submetei-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Olha que interessante. Apenas baseando-se neste versículo, você já tem a chave para resistir ao diabo e fazê-lo fugir para longe. O primeiro passo é submeter-se a Deus. Isso significa que devemos deixar de lado nossa própria força e inteligência e fazer a vontade do Senhor. Este é um passo crucial para se proteger das armadilhas do diabo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, como resisto ao diabo? A primeira coisa é buscar obediência a Deus. Se você sente que sua vida está sendo atacada espiritualmente e tudo parece estar indo errado, é necessário que você reflita e analise se está buscando o Senhor, orando e meditando em sua palavra. Veja, Satanás não quer que você busque o Senhor, e é por isso que ele lançará armadilhas e distrações em você para fazer você perder o foco, porque só assim ele pode continuar a agir em sua vida. E quando nos distanciamos da presença do Senhor, abrimos a porta para o inimigo começar a trabalhar. E isso acontece porque escutamos nossos desejos pecaminosos. Irmãos e irmãs, há uma rebelião em nossa carne que nos faz desejar prazeres mundanos mais do que coisas espirituais. E por causa dessas distrações, sentimos preguiça de orar, de ler a Bíblia e até mesmo de ir à igreja. No entanto, a verdade é que precisamos nutrir nosso espírito muito mais do que nossa carne. Veja a advertência que o apóstolo Paulo nos deu em Romanos 8,5. Aqueles que vivem de acordo com a carne têm suas mentes voltadas para o que a carne deseja, mas os que vivem de acordo com o Espírito têm suas mentes voltadas para o que o Espírito deseja. A mente governada pela carne é a morte, mas a mente governada pelo Espírito é vida e paz.
Veja como é importante não ouvir os desejos de nossa carne, pois ao fazê-lo, estamos dando lugar ao inimigo. Não podemos obedecer a Deus apenas em certas áreas de nossas vidas. Deus deseja nossa obediência total, o que significa que precisamos buscá-lo constantemente, mostrando assim ao diabo que somos dependentes do Senhor. Devemos entender que nossa existência não é o resultado dos nossos próprios esforços, mas sim a permissão de Deus. Você dormiu ontem à noite e acordou hoje de manhã não por sua própria vontade, mas porque Deus permitiu isso. E muita gente foi dormir ontem à noite e não acordou hoje. Por quê? Porque não temos controle sobre o que acontece e, portanto, devemos contar com o Senhor. Então, irmãos e irmãs, a autoridade que Deus nos concede sobre o maligno só vem de uma vida de comunhão com Ele. E é exatamente isso que o inimigo quer que percamos. A Bíblia nos diz que o diabo enganou Eva para fazê-la comer o fruto proibido, porque ele queria que ela se afastasse da comunhão com Deus e assim perdesse toda a autoridade. Da mesma forma, ele não quer que você saiba o poder que reside dentro de você. Tem muita gente que já está com Deus, mas o inimigo cega o seu entendimento, e há outros que não têm vida de comunhão com Deus, e como resultado, são facilmente manipuláveis e sofrem grandes consequências por causa disso. Há uma história muito interessante na Bíblia que prova que o diabo e seus demônios não querem que você tenha conhecimento do poder da obediência a Deus. No livro de Atos, vemos que o apóstolo Paulo estava realizando grandes milagres, e um certo grupo de pessoas queria fazer o mesmo. No entanto, Paulo estava sob obediência a Deus, e ele tinha o poder e a autoridade para expulsar demônios. Mas esse grupo de pessoas ignorou o fato de que a obediência a Deus é a chave para resistir ao mal. Veja o que aconteceu com eles. 7 filhos de Seva, um sacerdote judeu, estavam fazendo isso. Um dia, o espírito maligno respondeu-lhes: Jesus eu conheço, e Paulo eu sei, mas quem são vocês? Então, o homem que tinha o espírito maligno saltou sobre eles e os dominou a todos. Deu-lhes uma surra tão grande que eles fugiram da casa nus e feridos. Portanto, essas pessoas tentaram expulsar os demônios sem ter qualquer autoridade para fazê-lo, e o próprio espírito maligno falou com eles, dizendo que conhecia Jesus e Paulo, porque eles estavam sob obediência a Deus. Devido à sua falta de obediência, esse grupo enfrentou grandes problemas quando se depararam com o mal. Sofreram, tiveram suas roupas arrancadas e fugiram de lá nus e feridos. Irmãos e irmãs, eles entraram em uma batalha espiritual sem conhecimento, sem fé, sem comunhão com Deus, rumo à derrota. Precisamos conhecer nosso inimigo, porque em vários momentos teremos que tomar uma decisão: usar a autoridade de Deus ou se acovardar e permitir que ele haja em nossas vidas. Por isso resolvi gravar esse vídeo para que você possa memorizar este versículo de Tiago 4:7. Submetei-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém. Irmãos e irmãs, o segredo está na obediência. O próprio Jesus disse que, quando obedecemos a sua palavra, ele permanece em nós e responde às nossas orações. Devemos entender que pertencemos ao Senhor, e Ele vela por nós. Não podemos ser amigos do mundo. Amém. Devemos viver em obediência. Para concluir este vídeo, quero compartilhar um salmo que você também deve guardar em seu coração e declarar sempre que sentir medo do inimigo e enfrentar ataques espirituais em sua vida, ok? Veja o que está escrito. Senhor, quantos são os meus inimigos? Quantos se levantam contra mim? Muitos estão dizendo de mim: Deus não o libertará. Mas tu, Senhor, és um escudo ao meu redor, minha glória, aquele que levanta minha cabeça. Clamo ao Senhor, e ele me responde do seu santo monte. Eu me deito e durmo. Acordo novamente, porque o Senhor me sustenta. Não temerei, embora dezenas de milhares se levantem contra mim de todos os lados. Aleluia, meu irmão. Que você também faça deste salmo sua oração. Creia que Deus está com você, que Ele o protege e que Ele é quem lhe concede libertação. E comece a buscar a presença do Senhor a partir deste mesmo dia. Amém.